Obrigado por nos permitir estar aqui, Senhor, neste lugar. Senhor, permite nós estarmos aqui, Senhor, de uma forma livre, sem nenhum impedimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança cada um, alcança nossos irmãos, alcança a casa dos irmãos, cada família, Senhor, da IDEB. Nós te agradecemos, Papai. Nós pedimos, vem, Senhor, vem neste lugar, sim, Pai. Nós queremos, sim, oferecer a nossa vida, oferecer, Pai, o que temos e somos diante dele, aos teus pés. Então vamos declarar, irmãos, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta, Senhor. Recebe, recebe, Pai, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor, assim nós te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós temos que tomar aí essas medidas conforme as orientações dos órgãos competentes. Louvado seja Deus que aí 2 semanas orando, conversando com os irmãos, conversando com a diretoria, com a liderança da igreja, o grupo diaconal, o líder de ministério,
as irmãs que trabalham na área da saúde, trabalharam, né, para que nós pudéssemos então realizar o nosso primeiro culto aí, de forma organizada, né, de algo diferente, mais prático e mais rápido. Infelizmente nós não podemos contar com as nossas crianças e também com os mais velhos por enquanto, que nós possamos lembrar desses irmãos e possamos ligar para eles, dizer que nós estamos sentindo falta e orar por essas pessoas, para que toda a situação se estabeleça o quanto antes possível. E nós, nessa noite, nós estamos reunidos durante esse tempo, nós estamos reunidos com o Senhor, como igreja do Senhor, como comunidade de fé, e a gente fica alegre, é um misto, né, de sentimentos. A gente fica alegre por poder reunir e fica também um pouco triste por conta das condições. Mas sabemos que Deus está trabalhando em nossas vidas, está trabalhando com o mundo, está trabalhando com a igreja dele. E esse tempo é um tempo onde nós começamos a valorizar aquilo que Deus tem nos dado de forma abundante. Às vezes nós não percebemos a importância que é as reuniões congregacionais, né? E lembramos dos nossos irmãos do passado que não tinham tempo e que tinham muita dificuldade de reunir, e se fossem pegos reunidos, poderiam até perder as suas vidas. Nós estamos nesse período agora, sofrendo essa pandemia, e as pessoas muitos parecem que está do mesmo jeito, está na mesma situação, e não está, irmãos. E a gente percebe uma indiferença por parte das pessoas, como se tudo estivesse normal. Pela barulheira a gente percebe que as pessoas não estão preocupadas, né? E a questão é que, além da pandemia, já se aproxima um outro problema muito sério, que é a questão econômica, onde as pessoas aí estão preocupadas, muitos perderam, outros estão perdendo seus empregos, outros estão tendo reduzido seus salários. Então a gente percebe Deus falando e as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. E algumas lições nós tiramos dessa pandemia, algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E é tempo, irmãos, de ouvirmos a voz de Deus. Participando de uma live com o pessoal de Morrinhos, uma das perguntas que foram feitas é se Deus está falando conosco. Deus sempre fala conosco. E Deus tem falado por meio do seu Filho, tem falado também por meio dessa situação que nós vivemos. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Às vezes nós preocupamos demais com a espiritualidade apenas da igreja, mas devemos olhar primeiramente para nós mesmos. Falamos muito de avivamento, né? Teve um movimento aí que aconteceu, Descendo, que significa o envio, e logo depois surgiu toda essa problemática aí de coronavírus. Alguém falou que isso aí era o início de um avivamento. Não. O avivamento começa de forma individual. Deus constrange os nossos corações, constrange o coração de uma pessoa, e isso é muito notório. Você vai ver as histórias dos avivamentos, como um homem chamado John Wesley, Carlos Wesley, incomodados com a situação da sociedade, com a situação da igreja, eles começaram a orar. E ali também amigos inconformados com a situação da faculdade em Oxford, eles também começaram a orar e formaram então um clube chamado Clube Santo. E aqueles jovens então, irmãos, eles se reuniam ali para orar ao Senhor e para fazer um compromisso de viver uma vida mais devota ao Senhor, de maior fervor, de maior compromisso, de maior zelo. E meus irmãos, esse Clube Santo incendiou não apenas a Inglaterra, não apenas o Reino Unido, mas incendiou toda a Europa e toda a América então conhecida. Através de uma pessoa que começou a orar, que se colocou diante do Senhor, que se humilhou diante do Senhor, que buscou, que orou, que se converteu dos seus maus caminhos. E é hora de nós também, de forma individual e de forma coletiva, como igreja, clamarmos a misericórdia de Deus. Esse tempo é o tempo onde as igrejas, irmãos, as pessoas deveriam estar nas portas das igrejas, chorando, clamando a misericórdia de Deus, onde as pessoas deveriam estar confessando em alto e bom som seus pecados, reconhecendo o juízo de Deus. Isso já é um dos traços do juízo de Deus, já é um dos sinais que apontam a vinda de Jesus. Não é um sinal, no sentido de marcação contínua, mas é um dos sinais que já apontam que o Senhor já está às portas, e muitos de nós estão dormindo na luz. Que o Senhor nos ajude a discernir esse tempo e nos voltarmos para Ele de todo o coração, para que Ele avive o nosso coração, avive a nossa comunidade, e aí sim alcance a sociedade perdida que está no meio de nós. Eu quero nessa noite meditar com os irmãos Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus,
Mateus capítulo 6, versículo 33, é um versículo muito conhecido de todos. Amém? Mateus 6, 33. O texto diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir? Buscai primeiramente e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? 2 orações, 2 pessoas. Ore ao Senhor, pedindo que a palavra de Deus venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo nos edifique, que o Espírito Santo nos ensine a caminhar em toda a verdade. 2 orações. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua presença. Temos, ó Deus, o privilégio de nos reunirmos novamente na tua casa. Como é bom, Senhor, estar aqui. Eu te peço, Senhor, que toque os nossos corações através da tua palavra. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade, a tua graça. Nos, ó Deus, nosso leve, Senhor, com autoridade, Senhor, sabedoria, Deus, por ser instrumento do Senhor, ó Pai, neste lugar hoje aqui, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Bênção, Deus, meu Pai. Pai querido, eu te agradeço, Deus, por essa rica oportunidade, Deus, de estarmos mais uma vez, Deus, com os nossos corações abertos, Senhor, para a vida da palavra, Deus. Ó Jesus, que a palavra nessa noite seja tocada, Jesus, em nós, Deus. Que essa palavra venha fortalecer, meu Deus. Venha abrir os nossos olhos, Deus, para tudo que está acontecendo, Deus. Que não possamos ficar parados, quietos, esperando as coisas acontecerem, Jesus querido. Mas que nós possamos, ó Deus, ir avante, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos que nós podemos tudo através da tua palavra, Senhor. Abençoa sim, Senhor, pastor, que estão precisando da palavra de Deus. Abençoa, Senhor, cada um de nós, ó Deus, que eu creio, Deus, que cada um de nós estamos ansiosos, Deus, para viver esse momento. Sim, sim. Que nós possamos sim, Senhor, ser gratos, Deus, por essa rica oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui de Mateus 6 é um texto bastante conhecido, ele está inserido aqui no sermão conhecido como Sermão do Monte, que, como eu já tenho dito, para mim não é um sermão, é um discipulado da montanha. Jesus, ele, juntamente com os discípulos, ele se assenta ali no monte, e ali ele começa a falar dos valores do reino de Deus. E a primeira parte dos ensinamentos do Sermão da Montanha, do versículo 1 ao versículo 13, ele vai falar dos valores desse reino, né? Do versículo 13 em diante, quando ele vai começar a falar do sal da terra, da luz do mundo, ele vai falar de como que esse reino ele deve ser exercido na prática. E daí ele começa então a mostrar isso de forma prática, como nós devemos orar, como nós devemos dar esmolas, como nós devemos falar a questão do divórcio. E aqui no capítulo 6, Jesus, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, ele fala também sobre 2 coisas que as pessoas, principalmente nós, estamos correndo atrás, que é a questão dos tesouros, e esses tesouros nos revelam quem são, de fato, os deuses a quem nós temos servido. Se você acompanhar comigo na sua Bíblia aí, o versículo 19 vai falar a respeito dos tesouros da terra e dos tesouros do céu. O versículo 24 vai falar sobre os 2 senhores. E aqui, no versículo 25 em diante, Jesus começa a falar das preocupações que assolam as pessoas, e também é uma das preocupações que tem assolado a nossa sociedade, o mundo, nesses tempos, a preocupação econômica. O Rodrigo, que milita na área aí, na área financeira, sabe muito bem como as pessoas estão preocupadas, como as pessoas estão correndo para cima e para baixo e desesperadas por conta do dinheiro, por conta das suas responsabilidades. E o texto, meus irmãos, vai falar que essas coisas são coisas importantes. Muitas vezes nós ficamos preocupados com essas coisas, mas essas coisas não devem exercer a primazia, o primeiro lugar das nossas vidas. Foi o texto que nós lemos aqui, onde Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, é interessante porque esse momento que nós vivemos, como eu já disse, essa pandemia nos mostrou muita coisa.
e tem mostrado muita coisa. Tem mostrado a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos meros mortais. Tem mostrado também a nossa igualdade. Homens, mulheres, pretos, brancos, todos nós estamos sujeitos a sofrer essa enfermidade, se assim nós não cuidarmos. Essa pandemia também vem mostrar para nós a questão da falta de controle. Observamos bem como que está o nosso governo, como que está a saúde, a área da saúde. Até hoje não escolheram o ministro da saúde efetivo. Então, a questão econômica, né? A gente percebe que o poder político não pode resolver essa situação, o poder científico não pode resolver essa situação, o poder econômico não pode resolver essa situação. Está lá os Estados Unidos, a maior potência, né, do mundo, sofrendo também com a pandemia. A China também, que foi o país onde originou essa questão, também sofrendo. Então, os poderes humanos, governo, ciência e economia não podem resolver a situação. Isso mostrou que os seres humanos não podem controlar todas as coisas. Nos mostra também, queridos, a questão da nossa necessidade de relacionamento. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, porque isso faz falta, irmãos. Como faz falta, e como eu estou feliz de poder estar aqui com os irmãos. Como eu disse, a vontade é a gente poder jogar essa máscara fora, dar um abraço, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque nos mostra que nós temos necessidade de relacionarmos. E por último, nos mostra também, irmãos, como que está a espiritualidade dos cristãos nesse período. Olha, eu vou dizer a vocês que essa pandemia, ela está mostrando onde está o coração das pessoas, quais são os seus tesouros. Essa pandemia está demonstrando a quem essas pessoas elas devotam, quem elas realmente adoram. E é muito assim, eu fico um pouco triste quando eu vejo algumas pessoas envolvidas com coisas que Deus não chamou com que elas se envolvessem. E pessoas também que vivem muitas vezes a reboque na espiritualidade dos outros. Se os líderes não orarem, elas não oram. Se elas não lerem a Bíblia, se os líderes não lerem a Bíblia, eles não lêem. Então a gente percebe que dá para essa situação demonstrar como está a espiritualidade das pessoas. E queridos, e aqui nós vemos o que os discípulos de Jesus devem fazer. E consequentemente, são duas atitudes que resultam também numa atitude de Jesus. O texto é bem claro e objetivo. Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus e consequentemente receberemos a recompensa de Deus. Eu quero nessa noite estribar essa mensagem nesses 3 pontos: o reino de Deus, a justiça de Deus e a recompensa de Deus. Primeiro ponto, então, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar o governo de Deus, o domínio de Jesus Cristo nos nossos corações. Quem domina o seu coração? Aonde está o seu coração? Está diante de Deus ou diante das riquezas? Ou diante dessa situação? Né? É procurar colocar tudo debaixo do governo e controle de Jesus, controle de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, para nós que vivemos uma democracia, é algo estranho, porque quando se refere a uma monarquia, se refere a uma monarquia é muito fácil, mas como o nosso país é um país democrático, entre aspas, na verdade o texto para nós, no nosso contexto, seria buscar em primeiro lugar o governo de Deus, a democracia de Deus. E a gente percebe, irmãos, principalmente crentes, até pastores, buscando um governo humano e resolva a situação. Irmãos, eu fico triste quando eu olho na rede social publicações de irmãos que o conteúdo 99,99% é conteúdo político, buscando um governo, buscando de alguma forma confiar totalmente num governo humano, num governo de homens que são falhos, que são fracos. Pastores, irmãos, que perdem o fio da meada. Outros, eles ficam ali chegando a ripa do governo. Mas, meus irmãos, como esses dias um comentário que eu fiz, diz, olha, nós não somos de esquerda, nós não somos de direita, nós não somos de centro, nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus.
Os nossos pés estão aqui, mas a nossa cabeça está nos céus. Ah, mas você, não há ninguém apolítico. Sim, nós somos, porque nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Mas isso não quer dizer também que nós devemos confiar todo o que temos e somos para essas pessoas, não. Porque afinal de contas, o nosso governo é o governo de Deus. É o Senhor que controla as nossas vidas. A nossa família está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso amanhã está na mão do Senhor. Ele que controla as nossas vidas. É Ele que coloca o pão de cada dia na nossa mesa. É Ele que abençoa o nosso sono. É Ele que nos sustenta. É Ele que cuida de nós. E é Ele que tem preparado um lugar para todos nós. A nossa esperança não está no Bolsonaro. A nossa esperança não está no próximo presidente. Não, a nossa esperança transcende. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E nós devemos demonstrar esse reino, falar desse reino, defender esse reino. Meus queridos, o governo de Deus é investir toda a nossa vida nos valores eternos. Buscar em primeiro lugar o governo de Deus é fazer tudo para a glória de Deus. Buscar o governo de Deus em primeiro lugar é o governo onde o nosso coração, o nosso ser está entregue ao Senhor. E meus queridos, como a gente percebe essa questão de governo humano e essa questão de governo divino sendo esquecido? E é muito interessante porque o texto vai falar sobre essas preocupações. O versículo de número 34 vai dizer: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Quando a gente me liga perguntando como eu falo: olha, eu estou bem, graças a Deus, mais do que mereço, e vivendo um dia de cada vez. A gente começa, muitos estão igual o peru, né? Morre antes do dia da festa. Mas nós devemos levar todas as nossas preocupações ao Senhor e pedir que Ele governe toda a situação, pedir que Ele tome conta, Senhor, governo. E esse governo de Deus também quer dizer no sentido de que o Senhor governe o meu coração, que o Espírito Santo de Deus presida a minha vida, que o Espírito Santo de Deus governe os meus pensamentos, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Isso é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Em segundo lugar, o texto vai falar de nós buscarmos a justiça de Deus. E meus queridos, quando a gente olha para a nossa instância máxima de justiça nesse país, chamado Supremo Tribunal Federal, muitas vezes a gente fica entristecido, a gente fica polarizado e com raiva por conta da situação do Supremo Tribunal Federal, que defende os corruptos, defende os poderosos e despreza os marginalizados, os necessitados. Meus irmãos, esses homens esquecem que um dia eles haverão de prestar contas ao juiz que sabe de todas as coisas, ao juiz que está vendo todas as coisas, ao justo e reto juiz, aquele ao qual também nós devemos prestar contas de como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Meus queridos, a justiça de Deus, nós devemos demonstrar essa justiça sendo protagonistas da justiça de Deus em um mundo de tantas injustiças. Recentemente eu assisti um filme que no inglês é Justice e Mercy, Justiça e Misericórdia, e na tradução brasileira é Luta por Misericórdia. Se você não assistiu esse filme, assista. É um filme baseado em fatos reais, de um advogado chamado Michael Jordan, e esse advogado negro, ele estuda em Harvard. E meus irmãos, quem forma em Harvard vai trabalhar no lugar mais importante, onde a bufanfa, onde o dinheiro circula, que é em Nova York, em Manhattan. E ele, irmãos, ele abre mão da sua carreira profissional, da sua carreira lucrativa, de uma carreira brilhante. Ele se muda para o Alabama para poder ali defender pessoas injustiçadas, pessoas que estavam negros, que foram julgados e não receberam a devida assistência legal. E você vai perceber nesse filme que esse camarada, ele era um crente.
Ele buscava a justiça de Deus. E ele foi o primeiro advogado no Alabama a livrar uma pessoa do corredor da morte. Uma pessoa que de fato buscou o reino de Deus e a justiça de Deus. Nós devemos ser promotores da justiça de Deus, irmãos. Nós devemos fazer o nosso papel de sermos justos. E como a gente percebe, a gente fala muito do governo, que esse período é um período onde as pessoas estão roubando mais ainda, e isso é algo... Eu fico irado com isso, porque pessoas estão ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros. Funerárias, políticos, estão ganhando dinheiro. Os números aí de infectados estão, aumentados. Para quê? Porque quanto maior o número de mortos, mais dinheiro o governo injeta nos lugares. A gente percebe a manipulação da imprensa por interesses políticos. Até mesmo pastores que muitas vezes querem que suas igrejas abrem, não por causa do povo de Deus, mas por causa da lã, das ovelhas de Deus. E a gente muitas vezes acha que é só os políticos. Não, irmãos, até mesmo crentes que não precisam estão recebendo o auxílio do governo. Onde estão aqueles que deveriam promover a justiça de Deus? Nós precisamos ser agentes da justiça de Deus na história. E essa justiça de Deus, irmãos, não é eu ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, não. Mas dizer, Senhor, venha, completa o teu reino. Estabelece de vez a tua vontade, reina. Exerce a sua justiça, e a sua justiça seja vista em mim. Que eu venha fazer o meu papel como homem e mulher de Deus, trazendo justiça no mundo que é injusto, trazendo esperança diante de um Supremo Tribunal Federal composto por pessoas corruptas, mas ainda assim buscando uma vida justa, porque afinal de contas, irmãos, vale a pena servir a Deus com justiça. Devemos ser justos uns com os outros. Devemos demonstrar a justiça de Deus, no sentido também que Ele vai voltar para fazer justiça. E por fim, queridos, é o resultado, é a parte de Deus. O resultado, a recompensa de Deus. O texto vai dizer que todas essas coisas, todas elas, não é algumas delas, todas serão acrescentadas. Se você perceber no texto aí, alguém logo vai perguntar, quais as coisas que serão acrescentadas? Versículo 25 ao 32 vai dizer sobre a questão do que temos, de termos o que beber, de termos o que comer, de termos o que vestir. Meus queridos, se nós buscarmos em primeiro lugar o governo de Deus, a justiça de Deus, Deus nos recompensará com as segundas coisas, aquilo que deve ser colocado em segundo plano, aquilo que não deve exercer o lugar que é de Deus. Todas as coisas, Deus suprirá, Deus nos dará o pão com fartura, como tem nos dado e como continuará nos dando, mesmo sem emprego, sim, porque é Ele que abençoa o nosso pão e a nossa água. Deus, meus irmãos, suprirá, Deus nos dará as vestes e tudo mais. Deus, meus irmãos, nos dará uma vida abundante.